estão acontecendo, é aquele período do ano que a gente para, respira e pensa no meio ambiente, como cuidar do meio ambiente. Pois é, Fernando, mas aqui começou com protestos, viu? No final de semana, representantes de diversas frentes se reuniram para justamente chamar a atenção sobre a necessidade de preservar. Vamos ver. O Movimento pelo Meio Ambiente reuniu representantes de diversos segmentos para alertar a população sobre a necessidade de preservar. Os índios, povo que tem na natureza o sustento, também participaram da mobilização com representantes da aldeia Caigangue e dos 3 estados do sul. Para homenagear o meio ambiente, eles fizeram apresentações para as pessoas que passavam por ali. Sem o ambiente não somos nada, é como uma mãe para nós. Se a mãe morrer, o filho também vai morrer, né? Isso significa para todos os povos que existem no mundo todo. Conscientização é algo que precisa vir desde cedo. E a família de Danúzio tem praticado isso com a Donatella, de apenas 3 anos, já pensando no futuro que espera por ela. Acho que a gente tem muito a caminhar, né? Eu acho que essa bandeira do meio ambiente, ela começa a surgir, né, mais fortemente agora, mas essa preocupação ela tem que ser constante, que vai desde a reciclagem do nosso lixo, a todo o cuidado, né, de preservação ambiental, né, preservação das áreas de marinha, aqui no nosso caso em Florianópolis. Tudo isso faz parte de uma conscientização que cada vez mais a gente deve ter. Tem que passar de pai para filho, vamos dizer assim? Com toda certeza, eu acho que a educação vem de berço. Florianópolis é uma ilha cercada por praias e muito verde. 30% do território da capital é Mata Atlântica. Boa parte está sendo desmatada, o que gera uma série de prejuízos ao meio ambiente. E o pior, isso tudo poderia ser evitado, já que o desmatamento ocorre por ação humana, como explica o professor de ecologia. A começar pelo desmatamento irregular, por exemplo. Na nossa ilha, infelizmente, em função da carência de moradia, as populações mais vulneráveis são forçadas a subir os morros, e a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na região do Pantanal ou no Maciço Central. Infelizmente, esse processo acontece por conta dessa exclusão social. E tem ainda o desmatamento autorizado pelos órgãos fiscalizadores para construção e urbanismo das cidades, que piora a situação. Na ausência de planejamento, né, a gente acaba observando esse tipo de intervenção autorizada, mas que ela carece, num primeiro momento, de um planejamento considerando a capacidade de suporte da nossa ilha. A gente precisa, primeiro, entender qual é a capacidade de suporte dos nossos corpos receptores, do ponto de vista técnico. Essa palavra significa o quanto que eu posso colocar de esgoto nos nossos rios, lagos e no nosso mar. Ou seja, preciso avaliar anteriormente quanto que eu posso efetivamente receber de tráfego numa determinada via, quantos alunos as minhas escolas conseguem receber, e isso para cada um dos bairros, ou seja, eu preciso investir no planejamento da nossa cidade. Essas atitudes não planejadas causam impactos severos à natureza. Está relacionado às mudanças climáticas, à vulnerabilidade às mudanças climáticas. A degradação ambiental, por exemplo, aumenta a chance de escorregamento, ou seja, deslizamento, muito obrigado. Aumenta a chance de estiagens longas, ou seja, a segurança hídrica fica em risco. Aumenta a chance, com a elevação da temperatura, de nós termos desdobramento, como, por exemplo, a floração de algas nocivas, que coloca em xeque a pesca e a maricultura. E tudo isso impacta a nossa sociedade econômica e ambientalmente. Na capital, algumas regiões estão sendo muito afetadas por esse descuido por parte da população e dos governantes também. O processo ele é sistêmico, né? A falta de planejamento, ele acabou produzindo um cenário que é de difícil gestão. Nós estamos diante das baías, né? As baías, tanto o sul quanto o norte, enfrentam problemas seríssimos de falta de saneamento. As lagoas da nossa cidade, todas as lagoas que representam ambientes úmidos fundamentais para a biodiversidade e para a nossa segurança hídrica, também estão enfrentando dificuldades extremas. Estou falando desde a Lagoa do Peri até a Lagoa do Jacaré, lá no norte da ilha. Claro, passando pela nossa querida Lagoa da Conceição. Então, de fato, nós temos problemas nas dunas, nós temos problemas no nosso espigão central de Mata Atlântica, ou seja, temos muitos desafios pela frente. As ações em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente continuam sendo realizadas em Florianópolis e região ao longo da semana. Tá aí, ó, Graziane Bialy, então, mostrando pra gente como é que começou a Semana do Meio Ambiente, né? Ao longo da semana são várias ações, mas começou com protestos, né, Fernando? Ó, é o seguinte, não dá para deixar só na mão do governo, o governo estadual, o governo municipal, a prefeitura que se vire, não.
Isso é responsabilidade nossa, Maria Esther.